Neste terceiro vídeo desta série de vídeos que nós estamos exibindo, na verdade são três, onde nós fazemos um estudo do gráfico de audibilidade, também conhecido como gráfico de Loudness. Nós vimos nos outros dois vídeos as frequências em que nossos ouvidos são mais sensíveis e também fizemos o estudo do gráfico. Então você pode entender na parte 2 desta série como interpretar corretamente esse gráfico, que é extremamente importante para quem atua na área do áudio, seja como técnico de som ou mesmo engenheiro. Nessa terceira parte, eu convido vocês para passar por uma experiência auditiva. Nós vamos aqui reproduzir diversos arquivos sonoros que você vai poder ouvir e através de várias demonstrações nós vamos poder perceber como que de fato aquele gráfico que nós estudamos na parte 2 desta série realmente funciona. Para esta terceira parte, eu recomendo que vocês utilizem fones de ouvido do tipo concha, igual a esse que nós temos aqui, para que você possa ter uma melhor experiência auditiva. Lembrando a vocês que é interessante que vocês assistam os 3 vídeos e principalmente na sequência, ou seja, primeiro assistam o vídeo parte 1, depois parte 2 e aí esta parte 3. E lembrando também a vocês que os 3 vídeos em conjunto formam um único vídeo e esse único vídeo de aproximadamente 30 minutos é apenas uma fração muito pequena de um universo muito maior de assuntos e temas que compõem o curso técnico de som, que é o curso mais completo que existe na internet e que eu convido você a fazer sendo nosso aluno. Eu sou o professor Santana e convido você a ser meu aluno. Muito bem, antes de nós começarmos os testes de audibilidade, eu vou reproduzir aqui uma faixa de áudio de 80 Hz para que o aluno possa ajustar o seu fone de ouvido, o volume, né, o áudio do seu computador ou notebook, a fim de que o áudio fique confortável para você. Então a ideia é, coloque o volume aí do áudio do seu PC, o notebook, num nível em que você não precise fazer o esforço para ouvir, mas também que não seja desagradável para ouvir. Então vamos tocar aqui um tom de 80 Hz, que é um tom suave, e durante esse teste você procura deixar o volume adequado para você, porque daí os outros testes você não pode mexer no volume, senão você não vai conseguir realizar o teste. Se você mexer no volume depois, você não consegue realizar o teste. Essa é a ideia. Então você ajuste de tal forma que fique confortável. Repetindo, se você estiver num ambiente com muito ruído e de repente você sabe que talvez vai ter que aumentar o volume, isso pode estragar o teste. Então esteja certo que você não vai precisar alterar o volume do fone de ouvido. Então ajuste agora para você ficar com um volume adequado, ok? Então vamos reproduzir aqui esta faixa durante alguns segundos. Vamos reproduzir durante aproximadamente 15 segundos o áudio de 80 Hz. Muito bem, meus alunos, nós vamos agora fazer uma experiência prática para demonstrar a vocês a questão da diferença de percepção que o nosso ouvido tem em relação a diversas frequências. Nós já vimos aí, fizemos um estudo no outro filme, e agora nós vamos então analisar aí
como o nosso ouvido se comporta diante de diversas frequências com níveis de amplitude diferentes também. Ou seja, nós vamos aqui fazer um teste auditivo em relação à sensação auditiva de intensidade ou de volume, também chamado teste de audibilidade. Bem, nós temos aqui duas faixas de áudio com frequências diferentes. O áudio de cima, que vocês estão observando aqui, ele foi gravado numa frequência de 80 Hz. 80 Hz. O áudio de baixo, esta faixa de baixo que vocês estão vendo aqui, foi gravado numa frequência de 2500 Hz. Bem, pelo estudo que nós fizemos, você já deve antecipar o que vai acontecer. A faixa de baixo deverá parecer que tem intensidade mais alta do que a faixa de cima, justamente pelo fato de que a faixa de baixo entra na frequência ou na faixa de frequência em que nosso ouvido ou nossos ouvidos são mais sensíveis. Muito bem, o problema ou a questão é que os dois áudios foram gravados com a mesma intensidade. E isso você pode observar através desse exemplo aqui. Olhe a amplitude da faixa de cima, do áudio de cima, 80 Hz, e a amplitude do áudio de baixo. Perceba que são exatamente iguais, pois são mesmo, eles foram gravados com a mesma intensidade. Portanto, ao reproduzir, você vai ouvir os dois gravados com a mesma intensidade, mas a sensação não será essa. Então vamos lá, vamos primeiro reproduzir o áudio de cima, que é a faixa de 80 Hz. Vamos ver? Ok, agora vamos reproduzir a faixa de baixo apenas, ou seja, 2500 Hz. Se pareceu bem mais intenso para você, não se incomode, é exatamente isso o que deveria acontecer. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos alternar entre o som de cima e o som de baixo. Lembrando, em cima é 80 Hz, em baixo 2500 Hz. Ambos foram gravados com o mesmo nível de intensidade de sinal. Porém, o que você vai observar é que o sinal de baixo parece estar, ou a sensação é de que ele é bem mais alto em termos de volume do que o de cima. Nós vamos então alternar entre um e outro para você perceber 10 vezes, ok? Começando com o sinal de cima. Vamos lá? Muito bem, então deu para notar que realmente a faixa de baixo parece estar mais alta em termos de sensibilidade, ou melhor dizendo, em termos de intensidade, do que a faixa de cima. Porém, se você observar esse VU aqui em cima, ele indica o nível de reprodução de cada um dos áudios. E você vai notar que os dois estão sendo reproduzidos com o mesmo índice. Quer ver só? Vamos reproduzir vamos reproduzir aqui somente o áudio de cima. Observe aonde é que o VU vai indicar. Olha lá.
Então dá para perceber que o VU está indicando aí um nível entre -9 e -6, então -6 dB. Esse é o nível de intensidade sonora desta faixa. Agora eu vou reproduzir a outra faixa e vocês vão ver que o nível de intensidade sonora desta faixa é exatamente igual. Então é isso. Isso prova realmente aquele gráfico, que aquele gráfico de audibilidade realmente tem razão, né? Aquelas experiências foram realmente feitas e mostraram a realidade. Mas vamos ver agora com um outro áudio. Muito bem, meus alunos, vamos fazer uma outra experiência agora usando duas frequências diferentes. O gráfico de cima se refere a um áudio de 70 Hz de frequência, um tom de 70 Hz. E o áudio de baixo se refere a um tom de 1800 Hz. Novamente estamos aqui com a mesma situação. A faixa de baixo, 1800 Hz, entra naquela faixa onde nosso ouvido tem maior sensibilidade em relação à faixa de cima. Mas o que eu gostaria que vocês observassem é a amplitude com que foi gravado agora esses dois áudios. Em relação à primeira experiência, observe que a amplitude agora é bem menor. Na verdade, eles foram gravados a -15 dB. Então a gente percebe que a amplitude é menor. Porém, as duas faixas foram gravadas com a mesma intensidade, -15 dB. Vamos ver então o que acontece. Já é de se esperar que a faixa de baixo soe mais alta em termos de intensidade do que a faixa de cima. E agora vocês vão perceber que a diferença ainda será maior ainda, porque quanto menor a amplitude do sinal em relação ao sinal de baixa frequência e de alta frequência, quanto menor a amplitude entre eles, maior a sensação, né, de que há uma grande diferença entre eles, embora foram gravados com a mesma intensidade, mas quando se trata de sinais de baixa intensidade sonora, quando se compara um com o outro, nosso ouvido tem a tendência de favorecer ainda mais as frequências dentro daquela faixa que nós já consideramos. Então vamos fazer um teste primeiro ouvindo a faixa de cima, 70 Hz. Agora vamos ouvir a faixa de baixo, 1800 Hz. Então você percebeu que realmente a faixa de baixo parece estar mais alta, bem mais alta que a faixa de cima. Mas agora vamos fazer esta atividade alternando várias vezes entre um e outro. E perceba que realmente esse som aqui parece mais alto mesmo. Porém, repetindo, ambos foram gravados com a mesma intensidade. O que está acontecendo aqui é uma prova do estudo que nós fizemos sobre o gráfico de audibilidade, onde a sensação auditiva de intensidade do ouvido humano é diferente para frequências diferentes. Então vamos alternar entre um e outro e durante esse processo você vai perceber essa diferença. Vamos começar com a faixa de 80, depois alternamos para 1800 e assim sucessivamente. Vamos lá então.
Muito bem, meus alunos, vamos fazer agora uma experiência diferente. Na verdade, nós queremos agora colocar em prática o gráfico de audibilidade no sentido de vermos o que é preciso fazer para que dois tons com frequências bem diferentes possam ser interpretados ou dar a sensação auditiva ao nosso ouvido de que estão sendo reproduzidos numa intensidade igual. Para isso, conforme nós vimos na animação, é preciso que haja uma diferença de intensidade entre eles. E como o nosso ouvido tem maior sensibilidade a certas faixas de frequência, então nós precisaremos diminuir a intensidade desses sinais para que os outros, que o nosso ouvido tem uma sensibilidade menor, possam ser ouvidos com a mesma intensidade. É o que nós estamos vendo aqui. Observe que a faixa de cima é um áudio de 80 Hz e foi gravado num determinado nível. Por enquanto não nos interessa valores. Veremos isso depois. E o áudio de baixo é um tom de 2500 Hz. Mas observem aqui a intensidade com que esse áudio foi gravado, ou seja, uma intensidade bem inferior ao de cima. Então, fazendo isso, nós conseguiremos com que o nosso ouvido interprete esses dois tons como se fossem aproximadamente iguais em termos de intensidade sonora. Note que nós estamos usando aqui, por vezes, nós usamos a expressão volume. Então, o que nós queremos dizer com isso? Volume, você já estudou que um som alto e um som baixo tem a ver com frequência, não com intensidade. Mas para facilitar a nossa comunicação, nós estamos aqui trabalhando com esse conceito de som baixo ou alto em relação ao seu volume ou em relação à sua intensidade. Então, o sinal de áudio de cima, de 80 Hz, foi gravado num volume, numa intensidade bem acima do sinal de baixo. Vamos então ouvir a cada uma das faixas e ver como é que nosso ouvido interpreta agora esses dois sons. Primeiramente, vamos ouvir a faixa de cima, 80 Hz. Agora a faixa de baixo, 2500 Hz, gravada com uma intensidade bem mais baixa. Então, creio que o aluno já pôde perceber que realmente agora parece que ambos estão com a mesma intensidade, não é? Eu digo parece porque pode ser para alguns ouvidos, né? Algum aluno ainda sinta uma certa diferença, mas vejam que agora parece estar quase que parecem ser iguais as duas faixas, mas não são. É isso que nós queremos chamar a atenção do aluno. As duas faixas foram gravadas com um índice muito diferente uma da outra. Aliás, vamos ver qual é essa diferença? Vamos tocar o áudio de cima somente, vocês vão ver aqui no VU aonde é que ele atinge, e depois vamos tocar o de baixo e ver, e vamos ver aí a diferença. Então vamos tocar o de cima primeiro. Chegou a menos 3 dB. Agora vamos tocar somente o de baixo. Ficou entre 18 e 15, vamos colocar 17. A diferença entre menos 17 e menos 3 dá 14. Menos 14 porque estamos trabalhando aqui com faixa do dBFS, que é aquele dB usado para áudio digital. De qualquer forma, para nós a diferença é 14 dB. 14 dB em termos de nível de tensão, porque aqui estamos trabalhando com um sinal de tensão, significa 5 vezes. Portanto, o nosso áudio de baixo foi gravado com uma intensidade de sinal 5 vezes menor em relação ao sinal de cima. E só assim, então, nós conseguimos ter a percepção de que ambos são aproximadamente iguais. Agora nós vamos fazer a mesma experiência, vamos alternar entre o áudio de cima e de baixo para que você possa realmente perceber que a diferença agora, se ela existe, é muito pouca. Vamos lá então, vamos tocar o áudio de cima, começar com o áudio de cima, depois o áudio de baixo e vamos alternar várias vezes. Vamos lá?
É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembrando que nós temos mais 2 vídeos. É uma série de 3 vídeos com o mesmo tema, mas abrangendo, né, toda a parte relacionada com o gráfico de audibilidade. Ele foi dividido porque ficaria muito extenso. Um vídeo de quase 30 minutos no YouTube não é conveniente. Por isso que nós dividimos ele em 3 partes. Lembrando que mesmo esse vídeo por inteiro, com seus 30 minutos, ele representa uma pequena parte de um conjunto, um universo muito maior de assuntos que são abordados no nosso curso de técnico de som, que eu convido você a fazer conosco. Vocês têm aí em cima na tela os links para as outras 2 partes e também, se vocês quiserem aí receber outros vídeos, né, de informações na área de áudio, acústica e eletrônica, por favor, se inscrevam em nosso canal. Eu sou o professor Santana e convido você a ser meu aluno.